Olá pessoal. Quem está falando aqui é o Leverson Faria Lamonir Costa, né? Eu sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria que você está vendo aí, que está provando para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro e inflação, que determina todo o funcionamento da economia, né? Portanto, eles não estavam entendendo corretamente os efeitos da economia. Então, como que eu cheguei nessa conclusão? Eu simplesmente só aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Não, então, é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Bom, quais são as equações do movimento que descreve a ação de atração ou de repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton, a força elétrica, ou lei de Coulomb, proporção de Galileu, ou seja, essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico aqui que você está vendo. Então esse gráfico ele prova, ele te explica de forma correta os parâmetros fundamentais da economia, os efeitos da economia. Então o que eu vou fazer nesse vídeo novamente, vou confrontar duas teses de Milton Friedman, olhando nesse gráfico, que é a simbologia poderosa, é uma simbologia de fato, esse gráfico 1 sobre x ao quadrado é uma simbologia que ele explica de fato os fundamentos de economia de forma correta, os efeitos da economia. Então eu vou confrontar duas teses poderosas de Milton Friedman, a taxa natural de desemprego e a estagflação. Estagflação. É preciso. Eu provo isso experimentalmente, empiricamente. Então, veja aqui, pessoal. Então, novamente, aqui importante. Outro segredo da teoria econômica quântica foi ter encontrado o tamanho do espectro econômico, né? Eu usei essa equação aqui de Heisenberg, da física atômica, com a equação que tem a função de encontrar o espectro da luz, eu usei ela para encontrar o espectro econômico, que vai de 2 a 6%. Então, o espectro econômico ele é estreito. Então, essa informação que é importante a gente entender dessa informação, que o espectro econômico ele é estreito, de 2 a 6%, e inflação de acima de 6% é a mesma coisa de uma inflação de 6%, e é por isso que eu consigo explicar com precisão o fenômeno de estagflação de Milton Friedman, certo? Novamente, um dos grandes segredos da teoria econômica quântica foi ter revelado o tamanho do espectro econômico de 2 a 6%, portanto é um espectro estreito. Eu já falei em vários vídeos aqui no YouTube, digita aí Leverson Costa, que eu falo que uma inflação de 6% é a mesma coisa de uma inflação de 100%, por exemplo. Portanto, é por conta de um espectro econômico estreito é que você consegue explicar com precisão o fenômeno de estagflação de Milton Friedman. Sensacional, né, gente? Então, esse gráfico, a economia ela é uma variável, é uma única variável. A economia é uma única variável, a variável da ação humana, que é esse gráfico. Tem que saber ler esse gráfico com precisão. Então vamos novamente mostrar aqui, né, falar os fundamentos de economia. Veja bem, a teoria econômica quântica ela já provou isso e está provando e está confirmando realmente todos esses efeitos de forma precisa. Ela está confirmando de forma precisa os efeitos da economia. Então ela fala, ó, a taxa de juro, ou taxa Selic, ela tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a desinflação. Portanto, ela prova aqui, quanto maior é a inflação, olhando nesse gráfico, né? Tá vendo esses amarelinhos aqui, esses triângulos amarelos, que está variando de tamanho? Isso aqui que é a desinflação, entendeu? A desinflação, esses triângulos amarelos. Então, quanto maior é a inflação, menor é a desinflação, ou seja, menor é a variação do preço para cima. Então veja aqui, só para você ver como que esse gráfico ele é preciso, isso daqui é física fundamental, isso aqui que é a beleza da economia, isso daqui que é o verdadeiro caminho da prosperidade econômica de fato. Então veja,
Qual é o conceito tradicional de economia? Que ela fala que toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Qual o significado de uma baixa taxa de juro? Ela potencializa uma alta inflação. Bom, mas uma alta inflação significa, na luz da teoria econômica quântica, uma desinflação muito baixa. E é por isso que a moeda ela é forte em baixa taxa de juro, que significa uma alta inflação. Uma alta inflação é uma baixa desinflação, e por isso que a moeda é forte no limite superior da economia de 6% ou maior do que 6%. Então, novamente, como o espectro econômico ele é estreito, de 2 a 6%, uma inflação de 6% é a mesma coisa de uma inflação de 100%. Já até mostrei esse gráfico. Estou mostrando aqui novamente para vocês essa informação. Deixa eu mostrar ela aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Esse gráfico ele mostra com precisão, que eu fiz no Excel. Aqui é 6%, tá vendo? Então, acima de 6% você vê que todos os pontos são colineares, estão no mesmo plano. É uma reta aqui, ó. Então, isso daqui que a gente vai chamar lá daquela curva de longo prazo de Milton Friedman, da relação inversa inflação-desemprego, que é a curva de Phillips, tá vendo aqui, ó? Certo? Aqui, ó. Então, legal? Olha que coisa linda. Então, a teoria econômica quântica, eu estou confrontando essas duas teses de Milton Friedman, famoso economista da escola de Chicago, enfim, da escola austríaca. Eu estou confrontando com esse gráfico está provando com precisão isso daí. Olha que coisa interessante. Então, vou pegar a fonte aqui, a minha referência aqui, dessa tese de Milton Friedman, é lá na Wikipédia. Diz ele, Milton Friedman, lá no Wikipédia digita Milton Friedman, fala: durante a década de 60, de 1960, Friedman promoveu uma política macroeconômica alternativa, conhecida como monetarismo. Ele afirmou que ele afirmou que existia e realmente existe uma taxa natural de desemprego. Então a teoria econômica quântica comprovou empiricamente, experimentalmente, que eu já mostrei aqui para vocês, que existia uma taxa natural de desemprego, e defendeu que os governos somente poderiam aumentar o nível de emprego acima desta taxa, aumentando a demanda agregada e causando uma aceleração da inflação. Então, quando ele faz isso, o governo faz essa tese de Milton Friedman, o governo está levando a economia para a sua região de estabilidade econômica maior possível, ou seja, onde a economia trabalha da melhor forma. Novamente, vamos repetir esse trecho aqui que é importante. Durante a década de 1960, Milton Friedman promoveu uma política macroeconômica alternativa, conhecida como monetarismo. Ele afirmou que existia uma taxa natural de desemprego. Então existe, a teoria econômica quântica provou de fato que existe, empiricamente, experimentalmente e teoricamente. E defendeu que os governos somente poderiam aumentar o nível de emprego acima dessa taxa, aumentando a demanda agregada e causando uma aceleração da inflação. Então, quando você acelera a inflação, você está jogando ela para a sua região de maior estabilidade econômica, que significa uma desinflação baixa. Beleza. Continuando, ele defendeu que a curva de Phillips era, no longo prazo, uma vertical, do longo prazo, vertical à taxa natural, e previu o que seria conhecido como estagflação. Estagflação. Então, mas o que é estagflação? Vamos lá. O que é estagflação? Estagflação define-se como uma situação simultânea de estagnação econômica ou recessão econômica e altas taxas de inflação. Então, onde está a estagflação? Está no limite superior da economia de 6%. Onde está a estagflação? Está no limite superior da economia, porque nesse ponto superior da economia, você tem o quê? Você tem uma alta inflação. Mas uma alta inflação é uma baixa desinflação, é moeda forte, é moeda estável, é também a taxa natural de desemprego, que eu vou falar aqui, mas também, como o limite econômico ele é estreito, de 2 a 6%,
É da natureza da economia ela viver numa recessão. Por exemplo, existem muitos países hoje, aí, por exemplo, o Japão, que a taxa de juros no Japão é muito baixa. Todavia, né, como ela é muito baixa, você diria, olha, ele potencializa uma alta inflação. Beleza. Todavia, a economia japonesa ela vive numa recessão econômica há muito tempo. Por quê? Porque o limite econômico é estreito. Ele é estreito de fato. Então, a estagflação está no limite superior da economia. Olha que coisa sensacional. Então, vamos novamente buscar aqui. Então, a teoria econômica quântica ela prova com precisão tudo isso. Então, novamente, o que é a taxa natural de desemprego? É a taxa necessária para manter constante a taxa de inflação. O que é a taxa natural de desemprego? É a taxa necessária para manter constante a inflação. Então, você só consegue manter constante essa inflação para uma inflação maior ou igual a 6%, que ela aqui, ó, né, ela cai numa colinearidade inflacionária acima de 6%, a inflação vai cair numa colinearidade inflacionária. Todos os pontos acima de 6%, eles estão no mesmo plano, têm o mesmo valor. Por isso que quando você faz você faz essa curva, você faz o gráfico 1 sobre x ao quadrado no Excel e pede para ele traçar a linha de tendência, ele vai traçar a linha de tendência dele justamente essa curva de longo prazo da relação inversa inflação-desemprego lá da curva de Phillips, que também tem a ver com Milton Friedman. Então prova mesmo. Mas também essa taxa de desemprego é conhecida como a taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Então eu explico isso experimentalmente. Então, você olhando nesse gráfico de 2 a 6%, tá vendo aqui no centro do gráfico você tem um movimento do corpo em queda livre, ou proporção de Galileu. Então, de 6 para 2% é um movimento acelerado, é isso aqui, ó. De 6 para 2% é um movimento acelerado, é quando você pega a economia que está numa região de alta estabilidade econômica e você joga ela para uma região de alta instabilidade econômica. Isso não é agradável, isso não é bom. Mas de 6 para 2 é um movimento acelerado. Agora, de 2 para 6, esse movimento aqui é um movimento desacelerado. Então, de 2 para 6, esse movimento aqui, ó, esse movimento é a taxa natural de desemprego ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Então, eu provei realmente, experimentalmente, que existe de fato essa taxa natural de desemprego, que é uma tese de Milton Friedman. Então novamente, então isso daqui que é bonito, né, gente? Então o que é estagflação? É uma situação simultânea de estagnação econômica ou recessão econômica e altas taxas de inflação. Justamente, então, quando você coloca a economia no limite superior dela de 6%, você potencializou uma alta inflação, diminuindo o que? A taxa de juros. Mas, ao mesmo tempo, isso vai tender a uma recessão econômica, mesmo você tendo uma taxa de juros muito baixa, que potencializa uma alta inflação. Mas uma alta inflação é uma desinflação baixa, é estabilidade do preço, onde a economia funciona da melhor forma. Mesmo assim, a economia tende a viver numa recessão. Por quê? Porque o espectro econômico ele é estreito. E esse efeito já está acontecendo aí. Por exemplo, a economia japonesa, por exemplo. A taxa de juros lá é muito baixa, portanto, potencializa, ela está de fato numa alta inflação, mas uma alta inflação é uma baixa desinflação, é moeda estável, é tudo de bom. Todavia, existe uma certa recessão econômica lá no Japão. Então, aonde está essa estagflação de Milton Friedman? Está aqui, ó, no limite superior da economia, de 6% acima. Deixa eu mostrar novamente aqui para vocês. Vou passar aqui. Então, onde está a estagflação de Milton Friedman? Está aqui, ó. Desse gráfico, onde está? Ele está aqui, ó. Aqui é a estagflação, ó. Aqui, ó, desse ponto para cá. É estagflação, é a taxa natural de desemprego, entendeu? Só para você ver. Certo? Então, prova com precisão. Aqui é uma prova matemática e empírica. Prova matemática e empírica. Então, isso realmente, esse efeito econômico, ele de fato ele existe mesmo. Então, por isso que a teoria econômica quântica ela é precisa, ela é exata. A ciência econômica ela não é uma ciência social, ela é uma ciência exata. Ela é uma ciência exata de uma única variável, a variável da ação humana que eu também
eu me faço uma alusão a Ludwig von Mises, né? Então, como que eu provo? Por que, Léo, eu provo que isso aqui é economia? De fato, isso é pura economia. Porque você tem as duas forças. Esse gráfico é o gráfico da força da lei da gravidade, que está falando de atração e de repulsão, e da força elétrica também, a lei de Coulomb. Então, lei da gravidade de Isaac Newton e força elétrica são forças conservativas. Forças conservativas, elas só dependem do ponto inicial e do ponto final. Forças conservativas só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do tamanho da trajetória ou da trajetória. Então, quem é o ponto inicial, quem é o ponto final? O ponto inicial é a minha casa. Quem é o ponto final? O supermercado, por exemplo. Portanto, é isso aqui, ó. Isso aqui é economia, ou de baixo para cima, que é a desaceleração. Aceleração econômica, desaceleração econômica, ou seja, é o que está no centro desse gráfico. E, portanto, a proporção de Galileu, o corpo em queda livre de Galileu, explica de fato os fenômenos econômicos de forma empírica. Por isso que a teoria econômica quântica é uma teoria totalmente empírica, né? Quântica vem de quantidade, né? E economia de fato é quantidade, mas também eu trago conceitos de física quântica para cá. Por exemplo, esse vetor de onda psi é um vetor de onda da mecânica quântica que ele tem a função de guardar as informações do sistema. Mas eu uso ele aqui para dizer que ele é o banco central que guarda as informações econômicas do Brasil. E isso vale para qualquer país, né? E a equação de Heisenberg foi uma equação da física atômica que foi fundamental para a construção ou criação da física quântica. Ela é 1 sobre n ao quadrado, essa mesma coisa aqui, a mesma equação. Então, para finalizar, então consegui provar experimentalmente que as teses de Milton Friedman da taxa natural de desemprego e da estagflação, ela existe mesmo. E elas estão no limite superior da economia, onde a economia funciona da melhor forma. Onde está toda a estabilidade econômica, taxa de juro real negativa, enfim, tudo de bom. Tudo de bom. E então, Milton Friedman, ele dizia, existe uma taxa natural de desemprego que mantém a inflação constante. Existe mesmo. Está no limite superior da economia, de 6% acima. Então, eu estou provando que existe. Então, esse gráfico não tem como errar. Eu falo, gente, esse gráfico aqui tem que saber ler esse gráfico. Então, é preciso. A economia não é uma ciência social. Então, o mundo da economia estava errando demais nos valores, uma taxa, margem de erro muito alta, porque eles não estavam entendendo de fato os fundamentos de economia e, portanto, não estavam entendendo de fato os efeitos da economia. Então, eu só aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Então, não tem como errar. Então, não pode dar errado uma ciência dessa. Né? Então, deixa eu ver aqui que é muito bonito, né, cara? Assim, é muito bonito a tese, a teoria. Deixa eu só repetir aqui, porque ela é linda repetir, a gente repetir esse conceito, essas teses de Milton Friedman, que ela está poderosa nesse gráfico. Então, você vê que ele mostra corretamente os efeitos da economia, esse gráfico. Então, novamente, aqui no Wikipédia, Milton Friedman Wikipédia, ele fala, durante a década de 1960, ele promoveu uma política macroeconômica alternativa conhecida como monetarismo. Ele afirmou que existia uma taxa natural de desemprego. Realmente existe, ela está no limite superior da economia. Ok. Provado cientificamente, experimentalmente. Então, a taxa natural de desemprego é esse movimento aqui, ó, que é um movimento desacelerado. Que é a taxa de desemprego não aceleradora da inflação. É justamente esse movimento aqui, ó. Aí ele fala, e defendeu que os governos somente poderiam aumentar o nível de emprego acima desta taxa, aumentando a demanda agregada, causando uma aceleração da inflação. Então, quando você está acelerando a inflação, você está querendo jogar a inflação para o limite superior dela, certo? Quando você quer acelerar a inflação, na verdade, você está querendo jogar ela para o limite superior dela. E lá no limite superior da economia, na verdade, é como você está um movimento também de desaceleração da inflação. Porque mesmo que você está desacelerando a inflação, esse movimento aqui, ela continua ainda aumentando a inflação. Mas quanto maior a inflação, menor a desinflação,
beleza, menor é a variação do preço, onde a economia é tudo estável. Aí ele fala, ele defendeu que a curva de Phillips, que esse gráfico também é a curva de Phillips, né, da relação inversa inflação e desemprego, era no longo prazo vertical, ou seja, está aqui mesmo, beleza. E previu que era conhecido como estagflação. Cara, que coisa, né? Então você traça esse gráfico no Excel e pede a linha de tendência, justamente a linha de tendência é essa curva de longo prazo de Milton Friedman. Mas o que é estagflação? Define-se como uma situação simultânea de recessão econômica e altas taxas de inflação. Então, aonde essa situação... Então, estagflação, onde está essa situação simultânea de recessão econômica e alta inflação? Justamente aqui nesse ponto, ó, no limite superior da economia. Mas onde é tudo mais estável, onde a economia funciona da melhor forma. Porque uma alta inflação é uma baixa desinflação, beleza, ótimo. Estabilidade do preço, moeda forte. Mas como o limite econômico ele é estreito, de 2 a 6%, vai ser da natureza da economia ela viver numa recessão econômica. E esse efeito acontece, por exemplo, na economia japonesa atual. Então é justamente aqui, como que é? A situação simultânea de recessão econômica e alta taxa de inflação no limite superior da economia. Obrigado.